Bom dia, que Deus esteja abençoando ricamente o seu dia. No Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 36, a palavra de Deus nos diz assim: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Porém, aquele que não crê no Filho de Deus não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Esse texto está dentro do discurso que João Batista está tendo com seus discípulos, que estava manifestando um certo ciúme pelo fato do Senhor Jesus Cristo ter mais discípulos do que João Batista e também pelo fato deles estarem batizando, né, e muitas pessoas indo ter com o Senhor Jesus. E João está dando seu testemunho e ele conclui brilhantemente o seu testemunho com essas palavras: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho de Deus, sobre ele a ira de Deus permanece. Sabe, esse texto ele é um texto que traz uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Por quê? Porque todos nós nos julgamos boas pessoas. Nos achamos que somos bons e que Deus vai nos dar coisas boas, né? E achamos, e muitas pessoas acham que Deus irá levá-las para o céu porque elas são boas e elas merecem o céu. Mas o texto aqui é bem claro ao dizer que nós merecemos outra coisa. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus é bem clara em dizer que o salário do pecado é a morte. E a morte ali naquele contexto significa também a morte espiritual, a morte eterna. E salário é algo que a pessoa merece, ela trabalhou no final do mês ou do dia, sei lá, ele vai receber o salário que ele merece. E a ideia ali é justamente essa: o salário do pecado é a morte. Então, o que o ser humano merece por ser pecador e por pecar contra um Deus santo, 24 horas por dia, 365 dias por ano, 30 dias por mês, o que o ser humano merece é a morte. O que o ser humano merece é a perdição eterna, é a ira de Deus. E o único meio do ser humano escapar da ira de Deus é por meio da fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Então, o ser humano precisa arrepender de seus pecados e crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E aquele que faz isso tem a vida eterna. Mas aquele que não faz, mas aquele que continua rejeitando o Filho de Deus, independente de quem seja, independente de onde ele congrega, ele está debaixo da ira de Deus. E permita-me fazer essa pergunta solene a você, meu amado ouvinte. Você tem a vida eterna? Ou você ainda está debaixo da ira de Deus? Você já arrependeu de seus pecados e recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador pela fé? Ou você ainda continua rejeitando Ele? Pensa nisso.